tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, espero que vocês estejam bem aí nas casas de vocês. Estamos aqui para reiniciarmos o nosso trabalho na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Aqui quem vos fala é o professor Edson Cavalcante. Para iniciarmos essa nova fase de nossa vida, em sala de aula virtual, estaremos fazendo uma pequena revisão sobre o conteúdo que nós acompanhamos durante o primeiro semestre. Mas primeiro gostaria de iniciar essa nossa aula com uma reflexão. Nós estamos vendo aí uma imagem na qual está presente aí 5 personagens. Nós observamos que 2 das personagens já estão no topo, ainda há 3 chegando ao topo, sendo que uma ainda está logo mais abaixo e 2 estão aí fazendo uma corrente para ajudar o companheiro que está lá no fim ainda, está lá embaixo, a subir também ao topo. O que essa imagem transmite para você? O que de fato essa figura traz à sua mente em relação ao trabalho? Esse trabalho, ele é um trabalho em grupo ou um trabalho em equipe? Reflita, tire as suas conclusões, tire o máximo que você tiver de interpretação e de compreensão desta imagem. Seja bem-vindo à nossa próxima etapa das aulas da EJA Módulo 1. Falando em revisão, nós iremos aqui rever tipos textuais. Nós observamos que tipos textuais ou tipologias textuais são a forma sob a qual um determinado texto tem em sua estrutura, na sua forma. Como é esse texto? Que característica tem esse texto? Qual a estrutura desse texto? A tipologia textual é classificada de acordo com o objetivo, a sua estrutura e a finalidade. Qual a intenção desse texto? Então, tipologia textual é exatamente a forma ou a construção de cada texto, sendo que esse texto tem sim uma estrutura, um objetivo, uma finalidade. Tudo bem até aí? Beleza? Vamos para frente. Os tipos textuais, pessoal, nós temos aqui 6 tipos textuais, mas alguns gramáticos eles costumam classificar esses tipos textuais apenas 4 deles, E seria a descrição, a narração, a dissertação e a injunção, porque a argumentação ela pode ser colocada aqui dentro da descrição e o diálogo pode ser colocado aqui dentro da narração. Mas nós temos aí nessa imagem 5 tipos de textos, 5 tipos textuais. Nós estudamos na sala de aula descrição, narração, dissertação e injunção. Vocês lembram? Pois bem, a descrição é aquele tipo de texto que enumera, que caracteriza, que faz, vamos dizer assim, dá qualidades às personagens do texto, ao objeto contido no texto, à ambientação que está no texto, o cenário que está no texto, o espaço que compunha o texto. Isso é o tipo textual chamado descrição. A narração trabalha com a enunciação de fatos, de acontecimento. São as principais características dele, as ações, o foco narrativo, as personagens, o tempo que ali está, tempo cronológico, tempo psicológico, o espaço, a ambientação, o enredo, o contar a história e o desfecho, são características do tipo texto narrativo. A dissertação, nós sabemos que a dissertação é um tipo de texto que expõe uma ideia ou defende uma ideia. Essa dissertação, ela pode ser dissertação expositiva, que apresenta uma ideia, mas não defende, apenas escreve sobre essa ideia, sobre essa tese, sobre esse ponto de vista,
e a dissertação argumentativa, que é o texto cobrado nas redações do Enem, que aí tem uma estrutura própria dele, com introdução, desenvolvimento, conclusão, que nós iremos rever isto em uma outra aula, né? Bom saber que a dissertação é um texto que defende um ponto de vista, que defende uma tese, que defende uma ideia, ou que expõe uma ideia, que expõe um ponto de vista, que expõe uma tese. A injunção, né, é o texto que tem por finalidade conquistar o gosto do seu destinatário para que ele possa realizar determinada ação. Os textos publicitários, os textos instrucionais estão dentro dessa tipologia textual. O diálogo é o tipo de texto marcado por atos ou cenas, que a gente observa que os textos teatrais, eles se encaixam bem nesse tipo textual. Beleza até aí? Vamos para frente. Gêneros textuais. Gêneros textuais é a mesma coisa que tipos textuais? Claro que não. Tipos textuais é uma coisa que vocês já viram aí antes, né? É a forma. Os gêneros são os textos e suas características, suas estruturas que saem de cada tipo textual, se descritivo, se narrativo, se dissertativo, se injuntivo. Nós temos aí que os gêneros textuais são estruturas que se posicionam em função social específica, tem uma especificidade aí, né? Nesse caso, mantém a necessidade de interação e comunicação do ser humano, vai depender aí das variações linguísticas apresentadas, né? E diferentes contextos e diferentes discursos, beleza? Veja exemplos de gêneros textuais. Os gêneros textuais do tipo narrativo, conto, crônica, fábula e relato. Desses dois aqui, nós estudamos, não foi? No primeiro semestre, o conto e a crônica. Texto dissertativo. Nós temos o texto dissertativo aí, nós temos o editorial, o texto argumentativo, que é o texto cobrado no Enem, ou o texto, né, cuja redação exposta ao Enem, ela é vinculada, o artigo de opinião e a carta argumentativa. São só alguns exemplos, possuem mais. Nos textos descritivos nós temos como exemplo aí os relatos de viagem e os diários. Os textos injuntivos nós temos receita culinária, bula de remédio, manual de instruções. Gêneros literários. Gêneros literários é a mesma coisa que gêneros textuais? Sim e não, né? Sim, porque alguns gêneros textuais se encaixam, né? Englobam os gêneros literários. E não, porque nem todo texto do gênero textual, nem todo texto ele vai ser um texto literário, né? Existem os textos literários e os textos não literários. Os gêneros literários compõem a classificação que abrange somente os textos literários. O agrupamento é feito de acordo com a forma característica, né, das obras literárias, critérios estruturais, semânticos, né, que é o sentido que lhe dá, a época literária, o contexto histórico que ali se insere, né? Então, os gêneros literários eles se encaixam dentro das épocas literárias estudadas na literatura portuguesa, brasileira ou universal, né? Nós temos aí os três tipos literários: o dramático, o lírico e o épico, também chamado de tipo narrativo. Nós temos o gênero lírico. O gênero lírico trabalha com o eu, com o ego, o sentimentalismo, as emoções intimistas, né? Ele é escrito geralmente em primeira pessoa e há a subjetividade do autor relatado nesse tipo de texto. O gênero dramático, né, tem origem muito na antiguidade. Esse é um dos gêneros literários que envolve a literatura teatral e tem como principal elemento o autor, o texto e o público. Nós temos aí alguns exemplos de gêneros dramáticos, que é a tragédia,
Vocês podem ver a farsa e a elegia. Nós temos aí que a tragédia narra um acontecimento trágico que tem como principal tema os deuses, o destino, a sociedade. A farsa é puramente caracteral. Utiliza-se de acontecimentos corriqueiros, familiares, com um tom cômico, né? Um tom engraçado, satírico. Apresenta-se em enredos curtos e com poucos autores. A elegia. Os temas principais desse tipo de texto são a nostalgia, a tristeza e a morte, né? Ele engrandece a morte de um ou outro, por exemplo. Gênero épico ou gêneros narrativos. O gênero épico ou narrativo, a sua estrutura é uma estrutura histórica, né? Trabalha com a história, os acontecimentos, o heroísmo. São os textos que possuem uma gama de informação sobre a personagem como um ser histórico ou heróico. Quase sempre é contado em prosa, que pode ser se inspirar em eventos reais ou ser apenas de natureza fictícia. Ele pode contar uma história real ou simplesmente pode contar também uma história de heroísmo fictícia, né? E ele também tem um desenvolvimento como o texto tipo narrativo. Tem lá o acontecimento, o fato, os personagens, né? Temos o clímax, o enredo, a temporologia, a ambientação, tudo isso faz parte também do texto chamado gênero narrativo épico. Tratando-se um pouquinho de produção textual e literatura, agora vamos rever um pouco de gramática. Na aula de gramática nós vimos substantivo e adjetivos, lembram? Pois sim. Então o conceito de substantivo é muito mais simples do que qualquer um de nós pode imaginar. Por quê? Porque ele trabalha exatamente com a essência, a matéria, né? Ele na verdade designa, né, o ser em si, em nomear o ser. De fato, o substantivo nada mais é do que qualquer palavra que possa dar nome a tudo que existe. Tudo que existe é ser, e se é ser tem nome. E se tem nome, o nome que ele recebe é chamado de substantivo nesse caso. A classificação do substantivo podem ser variáveis. Nós temos aí a classificação como o próprio, o nome das pessoas, né, o nome de animais, nome de algum comércio, etc. Pode ser comum, algo que é comum a todos, né? Como nós temos exemplo aí de gato, bola, saci e outros. Simples, por ter apenas um radical, né? E nós temos como exemplo aí a palavra ferro, gato, mala, etc. Composto, porque ele é composto de mais de uma palavra ou mais de um radical. Primitivo, como costuma se dizer, que é a palavra primeira, né? Então, primitivo, nós temos exemplos aí, temos o derivado que já veio, temos aqui gaturro, que se eu observar, gaturro é uma palavra derivada, por quê? Porque a palavra primeira é gato, né? Ferreiro é uma palavra derivada porque a palavra primeira é ferro e assim sucessivamente. Nós temos aí o substantivo concreto, que ele existe por si só, sem depender de outro substantivo para a sua existência, diferente do substantivo abstrato, que precisa de outro ser ou de outro substantivo para existir. No caso, se nós pegarmos aqui a palavra amor, nós só sabemos que existe amor quando o amor é manifestado em um outro substantivo. Vamos citar o exemplo, o homem, por exemplo, ele pode demonstrar o amor. Então, amor é um substantivo abstrato porque precisa de outro substantivo para existir. E existem os substantivos que indicam coleção, né? Nós temos aí o substantivo coletivo. Ainda continuando com revisão de gramática, temos o adjetivo. O conceito de adjetivo é aquela palavra que classifica, aquela palavra que qualifica, né, o substantivo. Não existe adjetivo sem um substantivo. O substantivo existe porque é algo, é um ser, mas o adjetivo, como é uma palavra que qualifica e caracteriza o ser, então ele só vai existir quando existir um substantivo. Nós temos aí a classificação ou a formação dos adjetivos. Temos aí, pode ser primitivo,
Pode ser derivado, como vocês podem observar, pode ser simples e pode ser composto. Quando não deriva de outra palavra, primitivo. Exemplo, bom, forte, feliz. Pode ser derivado quando ele vem de outros adjetivos que já existem, né? Pronto, bondoso, né? Vem de bom. Amado, vem de amar. E carnavalesco, de carnaval. E por aí se vem, né, os outros substantivos. Simples é formado de um só elemento, ou é formado também de um só radical, vamos dizer assim, né? Brasileiro, escuro, claro. Composto é formado de uma ou mais elementos, ou dois ou mais radicais. Exemplo, Lúcio tem um radical próprio brasileiro, outro radical. Amarelo, um radical, claro, outro radical. Castanho, um radical, e escuro, outro radical. E aqui a gente termina a nossa revisão de gramática. Verbo to be, parte aqui de inglês que nós estudamos, né? Repetimos bastante verbo to be em sala de aula, não foi assim? O verbo to be, nós estudamos o seu presente, present, e o seu passado, past. Para o verbo to be, na verdade, ter uma conotação melhor e soar melhor aos nossos ouvidos, nós trabalhamos sempre com os pronomes pessoais, ou personal pronouns, que são eles: I, you, he, she, it, we, they. Nós temos aí o presente do verbo to be. Só são 3 nomenclaturas. A primeira é am, a segunda are e a terceira is, que se desenvolve aí, ou nós temos aí uma colocação para cada pronome. Se eu utilizar o primeiro pronome, I, eu vou utilizar am, I am. Se eu utilizar you, vou utilizar are, então you are. Se eu utilizar he, she, it, nós temos is. E se eu utilizar o we, they, nós temos are. O passado do verbo to be se faz da seguinte forma: nós temos 2 nomenclaturas, was ou were, ou were, né? Nós temos aí essas 2 nomenclaturas distribuídas para os pronomes. Pronome I was. Pronome you were. Nós temos he was, she was, it was, we were ou were e they were ou they were. Nós temos aí esses pronomes e o verbo to be no presente, o verbo to be no passado. Presente, am, are, is. Passado, was, were ou were, né? Por aí se vai, mais ou menos isso eu gostaria de passar para vocês de revisão do verbo to be. Tá bom assim? Arte e educação. Foi o que nós estudamos em arte e educação. Arte e educação, nós estudamos o que é a arte, os componentes artísticos. Nós vimos através de alguns vídeos em sala de aula que a arte está presente em todos os lugares, desde a antiguidade até agora. Existe a arte antiga, a arte atual, a arte contemporânea, a arte abstrata. Existem vários tipos de arte e esta arte está presente em todos os lugares. A arte ela é uma atividade humana que está ligada à manifestação de ordem estética, o belo, o grotesco. É feita por artistas a partir da percepção do artista, da emoção do artista e das ideias do artista, né? E qual é o objetivo disso tudo? O objetivo é estimular, né, o interesse e conscientizar alguém sobre alguma coisa de modo pessoal, né? De modo subjetivo. A arte está ligada à estética porque é considerada uma faculdade ou um ato pelo qual, trabalhando numa matéria, a imagem ou som, o homem cria beleza ao se esforçar por dar expressão ao mundo material ou imaterial que o inspiram. E aqui, pessoal, nós encerramos a nossa videoaula para vocês, nossa exposição de aula para vocês, e o nosso final
indicar para vocês aí o caminho para o sucesso. Qual é o caminho para o sucesso? Primeiro, nós devemos pensar. Segundo, nós devemos idealizar. Terceiro, devemos tentar. Quarto, devemos fazer. Então, pense, idealize, tente, faça. E se nada aconteceu, o que eu devo fazer? Fazer de novo. E se eu errar novamente, não der certo? Vamos tentar de novo. Continue tentando, porque se você continuar tentando, você vai obter o sucesso. Então, o sucesso de vocês, na conclusão da EJA Módulo 1, é caminhar juntos, de mãos dadas, em equipe. Eu desse lado, vocês desse outro lado aí, de mãos dadas, para que nós possamos aí adquirir conhecimento, esse feedback. Vocês aprendem, eu ensino, vocês me ensinam e eu aprendo. No mais, um forte abraço aqui do seu professor Edson Cavalcante.